Gênesis capítulo 2, verso 4 diz assim: estas são as origens dos céus e da terra, quando foram criados, no dia em que o Senhor Deus fez a terra e os céus. Não havia nenhuma planta no campo, nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus ainda não tinha feito chover sobre a terra, e não havia homem para lavrar a terra. Um vapor, porém, subia da terra e regava toda a superfície dela. Verso 7. Então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. Verso 8. Preste muita atenção nesse verso. Plantou o Senhor Deus um jardim. Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden. Olha o detalhe. Eu sempre falo isso, não me canso de falar isso. Vou repetir isso sempre que for necessário. O Éden não é o jardim, como nós aprendemos na nossa tradição e na nossa religião. Um jardim foi plantado no Éden. O Éden não é o jardim. Se o Éden não é o jardim, o que é o Éden? Éden é uma palavra hebraica que significa terra fértil, terra de delícias, terra deleitosa. Era a terra antes do pecado. Antes do homem pecar, a terra era um lugar de delícias. A terra era um lugar deleitoso. Por quê? Porque Deus nunca sonhou, Deus nunca pensou, nunca passou na mente de Deus, nem no coração de Deus, que um dia você precisasse chorar, que um dia você precisasse chorar por causa dos espinhos da vida. Deus não projetou espinhos. Deus planejou, desenhou e planejou um lugar de delícias. Deus nunca pensou que um dia você fosse precisar chorar por experimentar o gosto amargo dos abrolhos. Então Deus plantou um jardim no Éden para as bandas do Oriente. O nome diz tudo: Oriente, Or, luz, Oriente, lugar de onde vem a luz. Todo o santuário de Deus na Bíblia, desde a primeira tenda que Abraão levantou, passando pela tenda de todos os patriarcas, passando pela tenda da manifestação que estava na mão de Moisés, pelo tabernáculo, pela tenda de Davi, também passando pelo templo de Salomão, pelo templo de Zorobabel, pelo templo de Herodes. Todo o santuário de Deus na Bíblia tem a sua porta voltada para o Oriente, para o leste, para o lugar de onde nasce o sol. Então aquele jardim não era apenas um jardim, era um santuário de Deus com o homem. Aquele lugar era um santuário. Era um santuário de Deus com o homem. Observe isso. Todo o santuário de Deus tem sua porta voltada para o leste, até mesmo o tabernáculo de Moisés, que era um santuário móvel. 40 anos no deserto. Eles andaram e pararam 42 vezes. As suas paradas a Bíblia chama de estações. As suas caminhadas a Bíblia chama de jornadas. E eles caminhavam e paravam. Quando paravam, montavam o tabernáculo com a porta voltada para o lugar de onde nasce o sol. E eles saíam da porta do tabernáculo para fora. Sempre que montavam o tabernáculo, a primeira coisa que eles faziam, antes de oferecer qualquer sacrifício, era sair a porta do tabernáculo para fora, caminhavam para o leste, procurando o chamado altar de sacrifício. Porque esse altar era um altar de pedras não lavrada pela mão do homem.
Um altar de pedra, não lavrado pela mão do homem. E eles caminhavam por dias, às vezes semanas, até meses, e paravam, montavam o tabernáculo, saíam para o leste, e lá no leste estava a pedra. Essa pedra era a pedra sobre a qual eles deveriam oferecer a oferta de sacrifício, porque dentro do santuário eles não podem oferecer sacrifício, só holocaustos, e o holocausto não é a mesma coisa que um sacrifício. Então eles saíam procurando o altar de sacrifício para oferecer o sacrifício, e depois tornavam para dentro para oferecer o holocausto. E o detalhe impressionante é, todas as vezes que eles paravam e saíam pelo leste, lá estava a pedra. Detalhe, a mesma pedra. Eu sei que você ficou olhando para mim com essa cara de quem não crê. Mas abre a sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 10. 1 Coríntios, capítulo 10. Quem está aí, dá um sinal de vida. Fala um glória para Jesus aí, irmão. Só se está vivo, se o Espírito Santo está aí ainda. Capítulo 10 de 1 Coríntios, verso 4. Todos beberam de uma mesma bebida espiritual, porque todos beberam da pedra, da rocha espiritual que jorrava água no deserto, pedra que os seguia. De novo, pedra que os seguia. A pedra seguia o povo. Agora observe, se Deus colocou uma pedra para seguir o povo, e essa pedra foi importante, essa pedra abençoou, porque a pedra era Cristo, ninguém sabia, mas era Cristo. Se a pedra que andava com eles abençoou eles da maneira que abençoou, só imagina o que não vai fazer por você o anjo que Deus colocou para caminhar contigo. Preste atenção, irmão, preste atenção, irmão. La bandeira calabaxarabalamandotia. Eles andavam com a pedra, tu anda com um anjo. Volta lá, verso 9 do capítulo 2, estamos lendo. Fez o Senhor Deus brotar da terra toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para o alimento. Também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem está por aí? Preste atenção na árvore que está no meio. Preste atenção na árvore que está no meio. A árvore da vida no meio do jardim e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Se a árvore da vida, a árvore da vida está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal tem que estar ao lado, porque a do meio é a da vida. Olhe para quem está do seu lado e diga: Cristo é o centro da vida. Saía um rio do Éden, verso 10, para regar o jardim. Ali se dividia em 4 braços. O nome do primeiro rio é Pison. Ele rodeia a terra de Avilá, lugar onde há ouro, e o ouro dessa terra é bom. Ali também há o bedelho e a pedra sardônica. O nome do segundo rio é Gion. Ele rodeia a terra de Cuxa, Etiópia, o lugar mais pobre da terra. O nome do terceiro rio é Tigre, em outra tradução, Idequel. O nome do quarto rio é Eufrates. Havendo o Senhor Deus formado o homem, o colocou no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Guarde esse detalhe: no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Lá no capítulo 3, vá para lá, verso 1.
Ora, a serpente era mais astuta do que toda animalha do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis das árvores do jardim? Respondeu-lhe a mulher: das árvores do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, Vou de novo, porque você boiou. Vou de novo, presta atenção. Das árvores do jardim comeremos, mas da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dela nem nela tocareis, para que não morrais. Aqui começa o primeiro problema. Qual é o primeiro problema? Deus não disse isso. Deus não falou de árvore do meio, Deus não falou de tocar. Por que então Eva não sabia o que Deus tinha dito? É simples. Apesar dela já ter sido criada, porque ela foi criada no mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto e no mesmo segundo em que Deus criou Adão. Deus não criou um e depois o outro. Deus criou os dois. Ao mesmo tempo. No mesmo dia, na mesma hora, no mesmo minuto, no mesmo segundo que criou um, criou o outro. Está escrito na Bíblia. Você ficou olhando para mim com essa cara, mas está na Bíblia. Lá em Gênesis, no capítulo 5, diz assim: esta é a geração de Adão. No dia em que o Senhor Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea, homem e mulher, os criou. E os abençoou. E chamou o seu nome Adão. No dia em que foram, plural, criados. Criou dois, mas chamou de Adão. Porque Adão é a mesma palavra para o nome próprio do homem Adão, como também a mesma palavra para a humanidade. Em hebraico, Adam é o Adão, o homem que Deus criou, mas Adam também é a palavra para a humanidade. Então Deus criou os dois no mesmo minuto, no mesmo segundo, na mesma hora. Agora a mulher era um mistério oculto no homem, assim como Cristo tinha nele um mistério oculto que era a sua igreja, sua esposa. Porque assim como Adão era um Cristo, Cristo era um Adão. Vou dizer de novo. Assim como Adão era uma figura que apontava para Cristo, Cristo era um tipo de Adão. Porque lá em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 45, diz o seguinte: que o primeiro Adão foi a alma vivente, mas o último Adão, último, não segundo. Nunca diga segundo, irmão. Nunca diga segundo. Outro dia eu fui numa igreja aí, o pessoal estava segundo Adão, segundo. Que segundo? A Bíblia não diz segundo, a Bíblia diz último. Para de falar o que a Bíblia não fala, rapaz. Para com isso. A Bíblia diz último. Último. E por que é último? Porque o Adão que Deus criou foi o primeiro homem que Deus gerou sem necessidade de que houvesse uma relação sexual entre um homem e uma mulher e de que um óvulo precisasse ser fecundado. E Cristo Jesus, preste atenção, Cristo Jesus é o último. Ou seja, vão dizer que o anticristo nasceu de uma virgem, mas é mentira, porque teve um primeiro e um último. Não tem terceiro. Não ponha segundo, porque senão vai haver terceiro. É último. Deus diz último, é último. Levanta a mão, deixa eu profetizar na tua vida. Eu profetizo uma unção na tua vida, de revelação na palavra, tal qual você nunca viu antes. Eu estou profetizando. Você vai olhar para a letra e vai enxergar o Espírito por detrás da letra. Só quem crê nisso, joga a mão para o alto e dá glória. Irmão, eu vou te falar o segredo.
primeiro Adão e último Adão. Então Cristo era um tipo de Adão. Quando a Bíblia diz que Deus lançou um profundo sono sobre Adão, não seja inocente. É claro que o homem não dormiu, morreu. E por que então, pastor, que a Bíblia não diz que ele morreu? Porque a palavra morte não pode ser aplicada para alguém que não pecou. Porque a morte é a consequência do pecado. Adão não tinha pecado. Como é que vai dizer que morreu? Não morreu, está dormindo. Assim também diz a Bíblia dos santos, que foram justificados em Cristo. Eles não morrem, dormem, até que venha o seu Senhor sobre as nuvens com poder e glória. Mas o homem, irmão, tecnicamente estava morto. Se tivesse um médico lá para fazer a autópsia, mandava enterrar. Você acreditou naquela história da anestesia? Ou que sono é esse que vão te arrancar uma costela e tu não vai acordar? Morreu. E no terceiro dia, Deus trouxe ele de volta. E com o tempo, e outro dia, porque no assunto não é esse, dá até para eu te mostrar na Bíblia, Deus trazendo ele de volta no terceiro dia. Mas deixa eu te dizer uma coisa que é mais importante para hoje. Deus matou ele, mas não antes de pôr ele à prova. Porque até para morrer, você precisa merecer. Só tem uma coisa que Deus dá de graça e pela graça. O que significa de graça? Não tem preço. Isso é de graça, não tem preço. E pela graça, ainda que você não mereça, eu dou. Só tem uma coisa que ele dá assim, a salvação. E morrer, para nós que somos de Cristo, significa a morte do velho homem. E você não consegue matar o seu velho homem sozinho. Se Cristo não matar ele por você, ele não vai morrer nunca. Agora, Cristo só vai matar ele se você merecer. Porque ele precisa conhecer o desejo do teu coração. Então, antes de Deus dar qualquer coisa ao homem, primeiro Deus prova o homem para saber se o homem merece. Só na salvação que não foi assim. Porque em vez de provar você, ele pôs Jesus à prova. Você está aí? Fala alguma coisa aí, irmão. Meu Deus, essas horas tem umas almas que costumam penar. Volta para cá, alma penada. Não te afastes desse corpo. Então, observe o detalhe. Lá no capítulo 2 de Gênesis, se você estiver com a Bíblia aí, pode acompanhar. No capítulo 2, o verso 18, Deus disse assim, ó: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma ajudadora que seja idônea para ele. Você está aí? Olha o que Deus está dizendo. Não é bom que o homem fique só. Far-lhe-ei uma ajudadora idônea. O que Deus deveria fazer no verso 19? Não pega a cola não, olha para mim. Eu estou perguntando. Pensa, irmão, pensa. Se Deus está dizendo, não é bom que o homem esteja só, vou fazer para ele uma ajudadora idônea. No verso seguinte, o que Deus deveria fazer? A mulher, mas não fez. Primeiro ele trouxe todos os animais da terra diante de Adão. Para Adão dar nome. E para Deus provar ele. Para ver se ele não ia cair no pecado chamado bestialismo. Ter relações sexuais com animais. Então Deus trouxe os animais e ele foi procurando. Ele viu que o cavalo tinha égua, o cachorro tinha cadela, e ele foi vendo um monte de fêmea. E ele procurou para ele, porque ele não queria ser diferente. Só que ele procurou, e se Darwin estivesse vivo, eu ia dizer para ele, a única chance que a Chita teve, perdeu aí.
Adão procurou, mas não encontrou. A Bíblia diz, para ele não se achava ajudadora idônea. Não se achava, por quê? Porque ele estava procurando, mas não achou, porque ele olhou para elas e disse, nenhuma dessas serve para mim, não é idôneo, porque a égua tem uma carne diferente, tem ossos diferentes, não serve para mim, não posso me deitar com ela, porque não é idôneo, ela aí, a carne não é a mesma, a pele não é a mesma, os ossos não são os mesmos, então Deus lançou o sono nele. Quando ele volta do sono, ele vê a Eva. Aí ele disse, agora sim, esta é osso dos meus ossos e carne da minha carne. E é idôneo que eu me deite com ela. Então Eva era um mistério que estava escondido dentro de Adão. Já estava criada. Por isso que a Bíblia não diz que Deus criou a mulher, Deus formou. Ele deu forma, não criou, deu forma. Assim como também aí no verso 7, não foi que ele criou o homem. Ele criou o homem lá em Efésios no capítulo 1, verso 4. Aí em Gênesis no capítulo 2, verso 7, ele só deu forma. Porque lá em Efésios 1, 4, ele diz que nós estávamos nele antes da fundação do mundo. Você foi gerado dentro de Deus antes da fundação do mundo. Lá no capítulo 2 de Gênesis só deu forma àquilo que já estava pronto. Por isso que não diz criou, porque já estava criado, como é que vai criar de novo? Quem está aí? Quem está aí? Levanta a mão aí, levanta a mão, deixa eu ver, é isso? Meu Deus! Estou sentindo que isso aqui vai virar um Pentecoste daqui a pouco. Porque nós somos tentados como pregadores a chegar aqui depois de uma unção dessa, que entrega o louvor lá em cima, um poder, uma unção agora. Nós somos tentados a querer demonstrar para o povo uma melhor performance de púlpito e provar que somos bons atrás de um púlpito e não preocupamos com ensinar. Escute bem, eu vou te dizendo, eu estou sonhando com esse Brasil e ele vai chegar aonde os pregadores estarão mais preocupados com ensinar do que demonstrar que são bons. Vou te dizer de novo, vai chegar um tempo em que os pregadores estarão mais preocupados com ensinar do que provar para o povo que é bom, porque ninguém precisa provar nada aqui. Aqui só o Espírito Santo é que precisa provar alguma coisa. E o que o Espírito Santo prova para nós? O que provou para mim? Todo dia o Espírito Santo prova para mim que eu não sei nada, vezes nada, menos nada, rapaz. Porque todo dia ele me dá uma revelação e só para implicar ele dá no mesmo texto. Para dizer, não falei que você não sabia de nada. Aí passa uma semana, um mês, eu esqueço daquele texto. E ele volta com outra revelação no mesmo texto. E diz, não falei que tu não aprendeu nada. Irmão, eu fico só achando que aprendi, só achando, porque não aprendi. Agora, preste atenção. A performance de púlpito não é mais importante do que o ensino da palavra. Eu tenho que estar mais preocupado em te ensinar do que provar para você que eu sou bom, para fazer umas agendinhas aqui, outra ali. Então observe isso. Olha bem, vou tentar te mostrar. Assim como Eva era um mistério escondido em Adão, a igreja é um mistério escondido em Cristo. Porque Adão foi ferido no lado, a Bíblia diz no lado, arrancado uma de suas costelas. E saiu dali a mulher, Deus formou a mulher. Agora Jesus lá na cruz também foi ferido no lado. E por coincidência, no mesmo lado que Adão. E saiu sangue e água. O que é o sangue? A vida humana. O que é a água? A vida de Deus. Saiu um povo que tem vida humana, mas também tem dentro deles a vida de Deus. A gente entende isso melhor na Arca de Noé. Porque a Arca de Noé, ela é Cristo. Vou dizer de novo, a Arca de Noé é Cristo. Porque a madeira simboliza Cristo encarnado. Por isso que a Arca da Aliança foi feita de madeira e depois revestida de ouro. Porque primeiro Cristo encarnou e depois se glorificou.
por aí, irmão? Se o Espírito Santo está dentro de você, fala alguma coisa para Jesus, irmão. E a arca era de madeira, betumada por dentro e por fora. O que é o betume? Derivado do petróleo, o sangue da terra. Então era a humanidade de Cristo revestida do sangue da salvação. E a arca só tinha uma porta, que por coincidência era lateral. Não foi na frente, não foi atrás, não foi por cima, foi no lado. E a arca também passou pela morte, assim como Jesus, porque ela passou pelo dilúvio, que são águas de morte. Só sobrou Noé e 7 mais. E depois que a arca passou pela morte, ela parou no alto do Monte Ararat, que simboliza a ressurreição de Cristo. E aí ela abre a porta lateral, e quem sai de lá? A família de Noé, a igreja, a Eva de Cristo. Você está por aí? Irmão, não se peca não, nós estamos falando da ceia do Senhor. Preste atenção. Presta atenção. Se não der tempo, a gente para e volta outro dia. Não preocupa não, vamos lá. Vamos até onde der, porque se a gente não sair da introdução, é normal. Por que é normal? Por que é normal? Vou reivindicar, vou desabafar. Eu não trouxe nem a Bíblia, porque eu queria ficar à vontade. Vou desabafar. Esse nosso país, irmão, isso aqui foi uma piada. Em termos de igreja. Por quê? Porque aqui o povo é o seguinte: o povo é quem controla a pregação. Então, o pastor vem aqui 3 cultos por semana, cada culto ele tem que ter uma mensagem diferente. Por quê? Porque senão o povo não vai gostar. Que é a mensagem da semana passada. Me segura, Jesus. Olha aí, ó. Entendeu? Está repetindo. Não sei o que é. E agora escute bem. Quanto tempo dura uma mensagem num culto? Quanto tempo dura uma mensagem de um culto? 45 minutos? 50 minutos no máximo? Aí quando é na outra semana é outro assunto, na outra semana outro assunto, no outro culto outro assunto, outro assunto, outro assunto. E aí você nunca consegue aprofundar em nada. Então a nossa igreja se tornou uma igreja rasa. Sabe de tudo um pouco, mas não tem profundidade em coisa nenhuma. E aí nós transformamos a igreja de Cristo no Brasil em uma nação de palpiteiros, porque eles não sabem de nada, mas ao mesmo tempo sabem um pouquinho de cada coisa e acham que pode dar palpite. E quando falamos de Bíblia, não tem palpite. Ou você sabe ou fica calado. O pastor tinha que passar 6 meses no mesmo assunto, 1 ano no mesmo assunto, que é para você aprender alguma coisa, porque com menos de 1 ano você não aprende nada, irmão. Para você fazer o ensino médio, vai quase 8. Para falar que você sabe ler e escrever. Aí você quer aprender com 40 minutos. Você está aí? Vou falar, hein? Tudo que Deus colocar no meu coração, eu vou falar. Então presta atenção, olha bem, presta atenção nesse detalhe. Por que Eva não sabia o que Deus tinha dito? Porque a ordem Deus deu no capítulo 2, verso 16. Olha o que Deus falou. Deus disse o seguinte: de todas as árvores do jardim comerás. É uma ordem, não é opção. O homem não tinha uma opção de comer, não. Ele tem uma ordem, ele tem que comer. Comer das árvores é ordem, não é opção não, não é opção não. E disse: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dessa não comerás. O que Eva falou? Eva disse que Deus falou que não podia comer da árvore do meio, que não podia tocar nela. Deus não falou nada disso. Olha aqui para mim. Se alguém disser que você falou uma coisa que você não falou, o que a pessoa está fazendo? Então, antes de Eva comer do fruto do conhecimento do bem e do mal,
ela já mentia. E por que ela mentia? Porque ninguém caiu quando pecou. Só pecou porque estava caído. Não inverta a ordem das coisas. Nós temos mania de caminhar com o homem a vida inteira. Aí ele cai no adultério, você separa dele. Não, sai para lá, vai fazer mal para o meu ministério, vamos falar dele. Você tinha que ter separado dele antes dele cair no adultério, irmão. Porque a Bíblia diz, o homem contra quem Deus se ira, entrega na mão da mulher adúltera. O problema não está no adultério, está em tudo que ele fez antes, que você participava com ele. Então preste atenção nisso. Eva, antes de comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, já estava caída. E como que nós sabemos disso? Porque ela não controlou aquilo que Deus nos deu para que nós controlássemos. Quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem 613 desejos. Vou dizer de novo. Quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem 613 desejos. 248 desses desejos prescritivos. Quando Deus diz sim, você fará. E quando Deus diz sim, você fará, já tem um desejo em você de fazer. Mas 365 desses desejos eram proibitivos. Quando Deus diz não, você não fará. Então de Gênesis, que tem apenas 3 leis, até Deuteronômio, nós temos 613 leis. E a Bíblia diz que quando você quiser saber disso, é para você abrir uma romã. Porque toda romã tem 613 sementes. Porque a romã simboliza a palavra de Deus. Depois tu abre e conta, porque eu já contei várias vezes, porque eu fiquei embirrado com esse negócio. Quando Salomão falou que a lei estava na romã, eu contei um monte de romã e sempre 613, nunca 612 nem 614, só 613. A não ser que a sua romã esteja defeituosa também, porque tem gente que é tão defeituosa que não quer pôr a mão na romã, capaz dela murchar. Agora preste atenção. Esses 613 desejos, o homem Adão só conhecia 248. Porque os 365 desejos proibitivos, Deus colocou na mulher. O homem não conhecia o desejo pelo não. Ele só desejava o sim. Por isso que ele viveu lá sozinho por muito tempo. Não pense você que foi pouco. Foi muito tempo. E ele nunca foi na árvore que Deus disse não coma. Porque ele não tinha desejo por essa palavra não. O desejo do não estava na mulher. Agora, quando Deus tirou a mulher dele, aí ele conheceu os 365 desejos pelo não. Então, irmão, você nunca pode dizer não para a mulher. Irmão, quando você diz não para ela, você ativa algo espiritual lá dentro dela, e ela fica doida, desesperada, para fazer aquilo que você disse não vai fazer. Então, quando o irmão não quiser que ela faça uma coisa, o irmão quiser que ela faça outra, o irmão não diga não, o irmão ouça ela, diga sim, sim. E na hora que ela terminar, você diga, vamos fazer assim, você vai ver que ela vai. Mas se você disser não, vai subir no negócio nelas, irmão, vai subir. Estou te falando, irmão, quando você fala não. Outro dia eu estava num shopping desses caros, e aí minha esposa olhou para uma loja lá de bolsa. Quando ela olhou para a loja, eu comecei a orar, porque eu entendi o que ela queria. Ela olhou para a bolsa, olhou de um lado, olhou para o outro, a bolsa era cara, irmão, uma cara. E eu falei, Deus, o Senhor não vai me abandonar nessa hora. E ela falou assim, eu quero a bolsa. Eu peguei o cartão de crédito e entreguei na mão dela.
Falei, compra lá. Saí de perto, porque eu falei, se der errado, Jesus, eu estou morto. 15 minutinhos, volta ela. Cadê a bolsa? Ah, não, outro dia eu compro. Por quê? Porque ela não teve um não, perdeu a graça. Tá entendendo, irmão? Tá entendendo? Tá entendendo? Irmão, pode fazer o teste. É claro que o irmão vai ter que esperar ela esquecer essa conversa de hoje. Senão ela vai usar a conversa para te pegar. Tem que fazer quando ela esquecer, uma coisa bem espontânea. Tu vai ver, não falha. Já fiz várias vezes, não falha. Não pode falar não. Então observe. O segredo da vida do homem está nos desejos. Deus colocou em você todos os desejos, tanto os bons quanto os maus. Vou falar de novo, você não creu. Deus colocou em você tanto os desejos bons como os maus. Porque você acha que é pecado ter esses desejos que você tem e não conta para ninguém, porque você acha que você está enganando alguém. Mas não é pecado, porque foi Deus que pôs o desejo em você, quando Ele disse não faça. Quando Deus disse assim, ó, o homem não adulterará, Ele já colocou no coração do homem o desejo de adulterar. Qual é o segredo então? O segredo é dominar os desejos. O que é um homem caído? O homem caído não é um homem que está em pecado. O homem que está em pecado porque caiu. Um homem caído é um homem que se deixou dominar por seus desejos. Quando Caim se irou contra Abel, o Espírito Santo apareceu lá. E disse para ele, Caim, não é certo que se você fizer aquilo que é bom, assim como seu irmão, você também será aceito? Ora, Caim, o pecado jaz à porta, descansa na tua porta, está esperando. O teu desejo é contra ti, mas cabe a ti, não cabe a Deus, cabe a ti dominar sobre ele. Aí Eva foi tentada, capítulo 3, verso 6. Viu que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento. Ela foi tentada nas 3 dimensões do seu ser. Agradável para comer, boa ao paladar, agrada o corpo. Desejável aos olhos, agrada a alma, porque os olhos são a porta de entrada para a alma. E desejável para dar entendimento, a soberba da vida, agrada o espírito corrompido, que quer ser semelhante a Deus. Todo espírito corrupto quer ser semelhante a Deus. Não vê Lúcifer? Sereis semelhante ao Altíssimo. Você está aí? Fala alguma coisa para Jesus aí. E quando você perde o controle do desejo, porque o desejo, ele sofre anomalias. Que as pessoas querem deixar a coisa bonita, querem romantizar a coisa que é feia, dizendo, são paixões. Não são paixões. A Bíblia chama de concupiscência. O que é a concupiscência? É a anomalia no desejo. É o desejo que você não pode controlar. É a paixão desenfreada. É o desejo descontrolado. Concupiscência. Então lá na primeira epístola de João, no capítulo de número 2, lá na primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15, diz, tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem de Deus, não vem do Pai, mas vem do mundo. Você está aí? Então ela foi tentada. Agora, por que ela foi tentada? Porque ela ficou tempo demais olhando. Porque ela não ia comer o fruto se ele não agradasse os olhos. Mas ela viu que era agradável aos olhos. Ninguém quer comer aquilo que é feio. Entendeu? Por exemplo, um kiwi. Se não abrir aquilo, você não tem vontade de comer. Porque ele é feio por fora. Então, mas o fruto lá que a Eva queria era bonito. E tem outra coisa também, se você ficar olhando demais, feio fica bonito. Não vê como é que sua mulher casou? Ficou olhando demais. Você não teve a sensação de que quando você conheceu a pessoa, você conheceu ela, você não achou bonita, depois casou.
Ficou olhando demais? Então não fica olhando demais, não. Está conseguindo entender ou não? E ela viu, olha o tanto que ela é. Olha o tanto que ela é mentirosa. Porque ela disse, Deus falou que não pode tocar, certo? Mas ela viu que era boa para comer. Como que você sabe que um fruto que você nunca comeu é bom para comer? Só conheço um jeito. Talvez aqui no Rio de Janeiro é diferente. Lá em Minas Gerais é assim, ó. A gente pega aquilo que nunca comeu, aproxima da boca e cheira. Porque se o cheiro for ruim, já parou aí. Agora, se o cheiro for bom, a gente encaixa o dente. E vai apertando devagarzinho, para ver o gosto. Então, diga, qual foi o problema de Eva? O mesmo de vocês. O mesmo nosso. O problema está na mordidinha. Porque tudo começa na mordidinha. Ninguém chega e vá. Qual que é o nosso problema? É ir dando lugar aos poucos. Para que o nosso desejo nos controle. Está aí, irmão? Você está aí? Fala alguma coisa. Sacode esse crente do seu lado e diga assim, ó, Jesus pode mudar a sua vida hoje. Amém, irmãos? Então ela pegou do fruto e comeu e deu para Adão e Adão comeu com ela. Agora, ela não sabia o que Deus tinha dito direito. Alguma coisa ela sabia, mas não sabia exatamente o que Deus tinha dito. Agora, se ela sabia de alguma coisa, por que sabia? Porque Adão tinha que ensinar. Adão era autoridade e o princípio de Deus é esse. Quem tem autoridade tem que ensinar quem está debaixo de autoridade. Por isso que na igreja é o pastor que ensina, é autoridade. Por isso que lá na casa Deus disse, o pai ensina o filho o caminho que deve andar. Porque o princípio de Deus é esse, a autoridade ensina quem está debaixo de autoridade. Agora resta saber se Adão não ensinou direito ou se Eva não aprendeu direito. E se nós olharmos para a analogia, como Adão é um tipo de Cristo e Eva é um tipo de igreja, ela que não aprendeu direito. Porque Paulo escreveu que a igreja é tardia para ouvir. Tem dificuldade. Faz uma festa aqui para você ver, ninguém vai embora. Mas na hora de ouvir, vocês não, vocês são crentes, mas não é minha igreja. Começa a falar, o povo quer ir embora, porque eles querem festa. Entendeu? É festa de sorvete, é festa do picolé, é festa disso, festa daquilo. Festa de Bíblia mesmo, ninguém quer. Está entendendo aí, irmão? Quem está entendendo? Mas levanta a mão, deixa eu profetizar. Eu quero profetizar sobre essa cidade. Que todas as igrejas dessa cidade serão tomadas por uma unção na palavra. Que ninguém vai ter desejo de outra coisa, senão de se alimentar da palavra. Quando a palavra está sendo dita, ninguém nem sente fome, rapaz. O pessoal estava 3 dias com Jesus, não tinha o que comer, ninguém ficou com fome. Na hora de ir embora, que Jesus falou, dá comida, porque agora vai embora, eu vou parar de falar. Porque enquanto a palavra de Deus está lá, a palavra de Deus é o pão que alimenta o homem que tem o Espírito de Deus. Adão comeu. Por que ele comeu, se Deus falou para ele claramente? Sabe por que ele comeu? Porque ele pensou que Deus tinha mentido e que a serpente tinha razão. Cara, Deus falou, no dia que você comer, você vai morrer. Aí ele deixou ela comer primeiro. Não, é porque você é inocente com a palavra, eu não. Ele deixou ela comer, ele esperou. Porque a Bíblia não fala quanto tempo foi, mas levou tempinho. Pelo menos 24 horas ele esperou. Porque Deus disse, no dia que comer, morrerás. Aí ela não morreu, ele pensou, pronto, Deus mentiu, a serpente tinha razão. Mas ela morreu. É que Adão não sabia como a vida começou. E a morte, ela começa da mesma maneira que começou a vida. A vida começou no Espírito, você foi gerado em Deus. Lá em Efésios, no capítulo 1, verso 4, diz que você estava dentro de Deus antes da fundação do mundo. Lá em Zacarias, no capítulo 12, verso 1, a Bíblia diz que Deus gera o Espírito do homem dentro dele. Você foi gerado em Deus, primeiro você foi gerado no Espírito. Lá em Gênesis, no capítulo 2, verso 7, Deus soprou o seu Espírito
para dentro da matéria. Então um terceiro elemento apareceu, o nefesh, a alma vivente. Então a vida começa no espírito, depois vem para o corpo e depois a alma. E assim também, presta atenção, quando a alma é vivente, ela dá vida ao corpo. Então observe, a morte começa assim, ela começa no espírito, depois na alma e depois no corpo. A mulher morreu imediatamente no espírito. Agora a morte da alma e do corpo é gradativa. O que é a morte da alma? É a degradação do caráter. A degradação do caráter de Deus no homem. Foi se perdendo com os anos, E a vida findou-se no homem. Por quê? Porque ele comeu. Então ele morreu primeiro no espírito, depois na alma, no caráter, na moral, se tornaram mentirosos, desobedientes, homicidas, e depois morreram no corpo. Você está aí? Fala alguma coisa. Agora Adão comeu, sim ou não? Sim ou não? E agora ele pecou. E agora que ele pecou, a vida de Deus não está mais nele. E aliás, quando ele pecou, espíritos malignos tiveram acesso à personalidade do homem. Vou dizer de novo, o pecado dá aos espíritos imundos acesso à personalidade do homem. Porque Deus foi lá no jardim e disse: Adão, cadê você? Ele diz: tive medo, porque eu vi os teus passos no jardim, estava nu, me escondi. Tive medo. Medo é o espírito. Deus disse: eu não vos dei espírito de medo. Então o espírito entrou na personalidade dele quando ele pecou. E aí, gente? Você está aí, irmão? E quando Deus perguntou: Adão, onde é que você está? Deus não estava falando da localização geográfica do homem, irmão. Não é possível que você pensou nisso. Deus não está vendo? Ele está brincando de pique-esconde com Deus. Não, a palavra é: Adão, aonde você está? Em você mesmo, que eu não consigo conexão contigo por meio do teu espírito. Aonde foi que você se perdeu? Dentro de você. Levanta a mão, deixa eu profetizar. Não haverá nenhum perdido dentro de si aqui. Se você estava perdido em você, o Espírito Santo está promovendo essa noite uma reconexão com Deus. Escute bem. O homem agora está em pecado. E ele tenta resolver o problema do pecado. Todo homem que peca tenta resolver o seu pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Deixa eu te dizer, pecador. Quando você pecar, fique satisfeito com o que Cristo fez por você na cruz. E só se jogue lá a chorar e a pedir perdão. Não tente resolver você o problema com o pecado. Porque se você pudesse resolver, Cristo não viria morrer. Mas Adão tentou resolver, como é que ele fez? Colheu umas folhas de figueira, tampou. Ele tampou a mulher, e aí o ditado se cumpriu, que o olho não vê, o coração não deseja. Está conseguindo entender? Mas lá em Hebreus, no capítulo 9, verso 22, diz que sem derramamento de sangue não há como cobrir pecados. Aí Deus veio: Adão, cadê você? Ouvi os teus passos no jardim, tive medo, porque estava nu, me escondi. Ele não estava nu, não tinha posto a folha de figueira? Estava nu não, tinha a folha de figueira. Agora, existem coisas que cobrem o pecado só aos olhos dos homens. Aos olhos de Deus, não cobre não, irmão. Vou dizer de novo. A folha de figueira, ela cobre o pecado só aos olhos dos homens. Irmão, até hoje, olha quantos anos nós passamos do jardim.
Até hoje tem crente cobrindo pecado com folha de figueira. O que é cobrir pecado com folha de figueira? Vou te falar, vou te dizer. Por exemplo, um casal de jovens começa a namorar. Vou falar de novo. Um casalzinho de jovens da igreja começa a namorar. Deus te achou aí, santo. Se for no banheiro, confessou. Sai não. Levanta não. Se levantar, vamos apontar. Então presta atenção. Aí eles começam a namorar e caem em fornicação. O que é fornicação? É o pecado, a relação sexual fora do laço do matrimônio. Sim? Quem entendeu? Aí Deus tem que denunciar o pecado, porque tem gente que fala que Deus encoberta pecado. Deus não encoberta pecado, não. Deus tira o pecado com o sangue de Jesus. Quem cobre o pecado é o diabo. O diabo fica te cobrindo por um tempo para a sua queda ser maior. Agora escute bem o que eu vou te dizer. Escute bem o que eu vou te dizer. Como é que Deus denuncia o pecado? A gravidez. Quando ela engravidar, quando o espírito de vida soprar nela e ela engravidar, então todo mundo vai saber que ela está pecando. Mas o que ela faz? Ela pega a folha de figueira chamada pílula do dia seguinte. E aí ela cobre o pecado aos olhos dos homens. Mas quando a presença de Deus vem, repara que ela vaza. Ela sai, ó, dá no pé. Porque esconde de nós. Mas não tem como esconder de Deus. Folha de figueira não pode tampar pecado, só o sangue do cordeiro. Agora, preste atenção. A palavra sacrifício vem da palavra hebraica korban. E korban tem a sua raiz na palavra lehit karov, que quer dizer aproximação. Então, quando nós fazemos um sacrifício, nos aproximamos de Deus. Só que os nossos sacrifícios tinham que nos aproximar todo ano. Aí Deus fez um que te aproximou para sempre. Você está aí? Quem está aí? Agora, o sacrifício também é a aliança de Deus com o homem. Porque Jesus disse: este é meu corpo e o meu sangue. O sangue da aliança. Então, o sacrifício é uma aliança. E Deus nunca faz uma aliança com o homem sem primeiro passar ele pelas águas. Então, o que é que Deus teve que fazer? O que é que Deus teve que fazer? Batizar Adão nas águas. Você não crê? Tinha 4 rios cercando o jardim. Deus mandou ele embora pela porta do Oriente. Ele cruzou o Eufrates. Quando ele cruzou o rio, foi batizado. E lá do outro lado do rio, no capítulo 3, verso 21, Deus cobriu o pecado dele com peles de animais. Com o quê? Peles de animais. O que é que Deus fez? Sacrificou a carne inocente, derramou o sangue inocente e cobriu o pecado do homem. Isso é ceia. Esse é o princípio. Carne inocente sacrificada pelo pecado alheio e sangue inocente derramado pelo pecado alheio. Então, em Gênesis, no capítulo 3, verso 21, foi a primeira ceia. A primeira vez que a carne inocente foi sacrificada pelo pecado alheio, e a primeira vez que o sangue inocente foi derramado pelo pecado alheio, e um animal foi esfolado. O que é esfolar um animal? Arrancar a pele. Assim como Jesus foi esfolado, arrancou a pele, pôs em você. Ele é o Cordeiro de Deus. Você está revestido da pele do cordeiro. João Batista se vestiu de camelo, que é para ninguém pensar que o cordeiro já tinha vindo. Mas você foi revestido de pele de cordeiro. Você está aí? Tem gente que não acredita que é o batismo. Agora Deus batizou Adão nas águas, batizou Abraão, batizou Isaac, batizou Jacó, batizou. Se Deus não batizar, Deus não faz aliança com o homem que ele não passa pelas águas. Porque o homem que Deus faz aliança tem que ser hebreu.
E o povo de Deus não é o povo judeu, não confunda, tem muito judeu que não é hebreu. O povo de Deus é o hebreu. Quem é o hebreu? O que significa hebreu? A teologia tradicional e contemporânea diz que hebreu é aquele que vem de Éber. Se hebreu é o que vem de Éber, por que nunca nenhum árabe foi chamado de hebreu? Os árabes também descendem de Éber. Hebreu quer dizer transpassador de águas. A primeira vez que a palavra hebreu aparece na Bíblia é em Gênesis, no capítulo 14. No 13, Abraão cruzou o Eufrates. No 14, o pessoal que morava do outro lado do rio chamou ele de hebreu, que quer dizer aquele que veio do outro lado das águas. Você está aí? Quem está aí, irmão? Irmão, você não tem noção. Eu queria falar aqui para você até amanhecer o dia, mas está cheio de crente aqui, e crente não aguenta nada. Deixa eu te falar uma coisa. Aí Deus batizou o Abraão e Deus batizou Isaac, porque ele peregrinou pela mesma terra que o pai, cruzou o mesmo rio Eufrates. Batizou Jacó lá no Val do Jaboque, aí Jacó entrou com 70 almas no Egito. Quando foi tirar de lá, 430 anos depois, eram quase 2 milhões de pessoas, só homens eram 600 mil. Como é que vai batizar 2 milhões de pessoas num dia só? Aí Deus abriu o mar, passou todo mundo pelo mar, e foi o maior batismo da história deste planeta. Ah, pastor, mas eles não molharam. Quem disse que precisa molhar? Precisa entrar e sair, põe um tubo. O que não pode é tentar batizar com uma gotinha de água. Não tem como você entrar numa gota d'água. Pastor, o batismo pode ser por aspersão? Pode, se for na cachoeira, entra de um lado e sai do outro. Tem que entrar e sair. Você está aí, irmão? Fala alguma coisa para resolver. E os filhos de Israel entraram por um lado e saíram pelo outro. E de lá foram chamados povo hebreu. Porque Deus disse, vai lá e diz para Faraó. Diz para Faraó que eu quero que o meu povo saia. Aí Moisés falou, mas eu vou dizer que o senhor é quem? Aí ele disse, para o meu povo, diga que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Para Faraó, diga que eu sou o Deus dos hebreus, daqueles que vão ser batizados. Aí cruzaram para o deserto. Aquela geração que cruzou, murmurou, morreu. Você está aí, murmurador? Nasce uma nova geração no deserto. Mas no deserto, em muitas ocasiões, eles não tinham água nem para beber, quase morriam de sede. Como é que vai batizar no deserto? Aí Deus mandava que eles subissem nos cumes das montanhas. Quando eles estavam tudo lá nos cumes das montanhas, eles desciam as nuvens de água do céu. E eles eram batizados nas nuvens. Mas eu sei que você não acredita, mas está na Bíblia. É porque você leu rápido demais. Abre 1 Coríntios capítulo 10. Abra aí 1 Coríntios capítulo 10, vou te mostrar. Já vamos embora, irmão, porque não está aguentando mais nada você. Não ficar na introdução, não dá nem para falar da ceia. Só começou, né? Mas observe, quem está aí? Capítulo 10, verso 1. Ora, irmãos, não quero que sejas ignorante acerca dos batismos. Os vossos pais, todos estiveram debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados em Moisés, na nuvem e no mar. Era batismo, incrédulo. E depois do batismo vem o quê? Ceia. Pode ler aí o texto, que todos comeram de uma mesma comida espiritual e beberam de uma mesma bebida espiritual. Comida e bebida espiritual é o quê? Ceia. Deus batizou e serviu a ceia do outro lado. Você acha que o maná caiu à toa? La bandeira cavanto querer rala bandeira que não abachurianda. La bambande que vene cantore que la radara cantute que vene rash. Agora é o seguinte, aquele cordeiro lá que Deus matou para cobrir Adão, foi só o primeiro. Depois, eles tiveram que começar a comer parte do cordeiro. Então, começou a se chamar de
refeições sacrificiais. Vem comigo, vem. Refeições sacrificiais. Nós vamos falar delas na próxima oportunidade. Depois das refeições sacrificiais, foram aperfeiçoadas. No alto do monte, quando Arão, Ur e Moisés comeram nos pés do Senhor manifestados, em uma plataforma, no cume do Sinai, da cor do diamante. E então, Deus ordenou a Páscoa, que é a aperfeiçoação, o aperfeiçoamento das refeições sacrificiais. E a Páscoa será aperfeiçoada na ceia, e foi aperfeiçoada na ceia. E a ceia será aperfeiçoada nas bodas. E depois não haverá mais esse tipo de comida, porque não haverá mais pecado. Porque ao contrário do que ensinaram para nós, a ceia não existe para quem não peca. A ceia só existe para os que pecaram. Fique de pé no seu lugar. Cabandeira, bante que bantute que vanahalabaxou. Yabante que vanuiere calamudi viaste que tagando relabaxai. Espírito da vida, Espírito, 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 Espírito que deu vida ao boneco de barro chamado Adão. Espírito, Espírito que ungiu a Davi. Espírito que chamou a Gideão. Espírito que deu força a Sansão. Espírito da luz, Pai de todos os espíritos, Espírito, Espírito que soprou no vale dos ossos secos, Espírito da verdade, Espírito que ressuscitou Jesus entre os mortos, Espírito que usou Elias, Espírito que profetizou na boca de Eliseu. Vem agora! Conecta de novo o teu povo ao único e poderoso Deus. Levante as suas mãos para o alto, olhe lá para cima, para onde está o trono de Deus, porque eu vejo descendo do céu uma unção de vida.